Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Martins e hoje eu quero falar um tema com vocês que não tem muito a ver com o cotidiano, né? Apesar de a gente evocar o que aconteceu esse final de semana, né? De como emergiram, né? Demonstrações baratosféricas, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né? Com aqueles protestos todos na rua, aquela disrupção social. Então a gente está vendo, né, que esse século, né, e isso já não é uma constatação de agora, esse século provavelmente, né, vai ser o século das paratrosferas, né? Só que também vai ser o século dos oásis. Então esse vídeo aqui eu quero gravar ele já num sentido assim, né, mostrando esse paradoxo das coisas que podem acontecer para frente, mas que é para a gente ter isso registrado, né, ter isso registrado em vídeo, ter isso delimitado aqui para que fique nesse momento histórico a marca, né, do que poderá vir a ser e daí que a gente possa antecipadamente tomar nossas próprias decisões para a gente sair, né, do balde dos caranguejos, falando já do vídeo de ontem e do tema que foi analisado ontem, né? Então vejam só, esse título que eu coloquei aqui hoje, né, dessa análise é o século das baratrosferas e dos oásis, né? Então a gente está vendo que o século XXI ele está caminhando, né, por uma escalada, né, de conflitos, de tensões, né. Então, primeiro começando com esse problema do coronavírus que espalhou pelo mundo todo, né, e daí toda uma conflitividade com o modelo chinês, né, com o modelo fascista chinês, né, e ali sim a gente pode chamar de algo fascista. Então, como lidar com esse modelo, né, com essa ditadura, né, que se pretende ser um grande player e até o maior player mundial, né, e para tanto ele usa todos os recursos, todas as possibilidades, né, de uma guerra assimétrica, né, de uma provocação, né, do mundo. A gente pode dizer hoje que o Partido Comunista Chinês é uma das maiores baratrosferas do mundo, né? É formado por quase 100 milhões de pessoas que têm, né, a missão de dominar o planeta, né, de impor a sua ordem ditatorial, a sua visão de mundo, a sua visão, né, de servidão do mundo a todo o planeta. Então, essa é uma coisa que a gente tem que demarcar aqui, deixar isso registrado em vídeo, né, para que se possa ter, no inconsciente coletivo até humano, a gente ter essa informação e a clareza em relação ao que nós estamos lidando com essas baratrosferas. Então a gente já pode ver, né, que a China já está se tornando uma baratrosfera, né, um país totalmente distópico, né, onde as pessoas estão lá sob total controle ditatorial, né, de um sistema digital e não tem muita opção de sair disso. Então a gente vai ver, né, uma escalada da formação desse tipo de baratrosferas, né? Todos os países que tiverem ditaduras e foram se apoiando no modelo chinês vão criando mais espaços ditatoriais, mais espaços baratrosféricos no planeta. Então isso aí vai ter uma expansão nesse século, e isso já começou, né? A China vai se espalhando, vai tentando aumentar o seu poder de influência e vai se associando a ditadores, né? A locais onde não existe a democracia. Então, se você for ver, né, fazer um estudo geopolítico, você vai ver como é que a China está se espalhando no planeta. Bom, por outro lado, né, a gente começa a ver que apesar disso, né, apesar do fomento a crises, ao conflito, ao autoritarismo, a gente vê do outro lado que estão surgindo medidas, né, estão surgindo contrapontos no sentido de se formar oásis, né, locais de refúgio contra a barbárie, né, contra esses modelos, né, que vêm aí junto com China e Rússia. A gente começa a ver então que existem modelos que começaram a surgir, e esses modelos, por exemplo, tem no Brexit, né, uma ocorrência bem interessante. Quando a Inglaterra decide sair, né, da União Europeia, ela está sinalizando que ela pretende proteger, por ser também, né, um território, né, insular, ela pretende proteger a sua nação, né, se isolando e criando suas próprias regras, né, e se mantendo protegida. Então, isso é um sinal de um oásis de informação, né? Então, a gente vê que a Inglaterra já está partindo para isso, ela está partindo uma posição de criar, né, um oásis, uma situação protegida em relação ao caos baratrosférico que pode vir pela frente. Então, esse é um local. Outros locais que a gente pode pensar, né, eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, a Suíça, né, que sempre foi um país que procurou se estabelecer a par, né,
de tudo que acontece, né, na União Europeia e no mundo. A Suíça, apesar de estar na Europa, não faz parte da União Europeia, então ela está ali protegida, né, e também pela localização geográfica dela. Japão, né, já voltando às questões insulares, Japão, países nórdicos, são países que têm, né, uma situação, uma localização, né, e uma forma de lidar com as suas populações que tende a ter, né, essa questão da construção do oásis futuro, né, e já presente, né, se você vai visitar esse país, países nórdicos pelo menos, você já vai encontrar um índice de qualidade de vida altíssimo, né, uma população reduzida, né, uma população que tem condições de manter um estado social de bem-estar para todos de uma maneira controlada. E outra das coisas que vão impactar muito nessa questão né, das baratrosferas e dos oásis é a questão do aquecimento global, né? Dependendo de quanto for esse aquecimento global, né? Porque a questão não é dizer que se vai ter ou não o câmbio climático. O câmbio climático ele está em curso, né? A partir do momento que você faz alterações na natureza, você vai ter câmbio climático. É uma decorrência natural, lei de Lavoisier. Agora, o que você tem é saber o quanto isso vai impactar, né? Então, assim, quanto mais calor você tiver, melhor para esses países, porque eles estão numa área, né, temperada e logo eles vão ficar com um país com uma temperatura, um clima mais ameno. Por outro lado, né, países onde estão, né, já em áreas quentes tendem a piorar a sua situação, o que vai causar, né, problemas ambientais, problemas de produção de alimentos. Então tende aí a agravar a situação das baratrosferas, né, nesses países mais quentes, onde o câmbio climático vai interferir grandemente, né, nessas situações. Até uma reportagem que eu coloquei aqui, depois podem acessar no nosso blog aqui, fazer leitura, né, do que está acontecendo agora, né, na África e na Índia, né, a maior nuvem de gafanhotos nos últimos 100 anos, né, a maior nuvem de gafanhotos, uma seca grandiosa, né, um calor também, né, podendo chegar aí a mais de quase 50 graus. Então, assim, são situações que, uma vez agravadas ou continuadas, né, podem demonstrar que esses locais tendem a se transformar em baratrosferas, né, porque eles vão provocar uma situação, um caos ambiental e essa população toda ali vai estar sujeita a uma situação que não tem precedentes, né, e devido à superpopulação isso vai impactar muito mais. Então, locais onde há superpopulação, esse é um outro dado que a gente tem que começar a perceber em relação às baratrosferas, né, que geralmente baratrosferas são lugares que têm muita população. E se tem muita população, tem vários problemas, tem toda a tensão, né, lembra da teoria né, dos caranguejos no balde? Quanto mais caranguejo no balde, mais tensão, mais desconforto, né, mais agitação, mais incômodo, né, até mental, né, a distopia ambiental provoca problemas de saúde mental. Então, isso tudo vai estar impactando, e uma vez que isso aconteça nesses locais, a tendência de você ter, né, conflitos sociais, confrontos, disrupções e até a formação, né, de governos autoritários é muito grande. Então, nesses locais há uma propensão aonde, né, possam acontecer essas baratrosferas. E mais que isso, né, a partir do momento que nesses locais se formam, né, pessoas com ímpeto destrutivo, né, pessoas que tenham, né, a vocação para destruição, que a sua pulsão de morte esteja acima da sua pulsão de vida, né, que essas pessoas, por uma insatisfação crônica, frustração, tendem a canalizar suas ações para a destruição, né, a usar a destruição como um meio de saciar suas frustrações, sem uma condição de imposição de ordem, né, de delimitação, sem um nível de discernimento, racionalidade social alto, esses locais tendem a caminhar para o caos e logo, uma vez que se chega ao caos, ou vira terra arrasada, né, ou se parte para o oposto da teoria do caos, que é o estabelecimento de uma ordem autoritária e ditatorial que venha para impor, né, de uma maneira rígida. E daí isso difere muito dos locais onde a gente vai observar que existem os oásis, né? Os oásis geralmente são locais onde você já tem a manutenção da ordem estabelecida em valores sociais, né? E aí, claro, existe um Estado democrático de direito já estruturado, já estabelecido, né? Vide Japão, vide Inglaterra, vide, né, países nórdicos, vide Suíça, que são locais que estão estruturados, estão geograficamente protegidos e logo têm condições de manter essa situação no tempo,
né, se manterem fechados contra isso. A gente não faz análise aqui dos Estados Unidos porque os Estados Unidos é um paradoxo, né? Você pode tanto continuar no modelo atual dos Estados Unidos, como você pode caminhar para uma ordem ditatorial, né? Para um país que pode vir a sofrer aí situações graves, se tornar uma grande ditadura também, né? A gente não sabe o nível da baratrosfera que está lá, né? Qual é o balanço, né, entre os baratrosféricos lá, as pessoas pulsionadas, né, de morte, de destruição, com vocação de destruição, principalmente de novas gerações que estão surgindo, né? E qual é o nível de quantidade de pessoas que querem manter a ordem, né? E se também essa situação, uma vez ocorridas disrupções, isso não provoca a separação dos Estados federados, cada um por si. Então isso aí também é uma coisa que com o tempo a gente vai ter que perceber o que acontece, mas é uma coisa que está lançado aí. Então os Estados Unidos futuramente será um oásis, né? Ou será mais uma baratrosfera, ou um país com várias baratrosferas e vários oásis, né? Tudo isso é coisas, são hipóteses que têm que ser lançadas e estão aí para a gente analisar. E daí, né, fazendo um fechamento aqui, que é já recapitulando e, né, recuperando o que foi dito nos vídeos de ontem, é que quando você está no balde de caranguejo, quer dizer, quando você está dentro de uma baratrosfera, que você está naquela situação onde você não consegue sair, você vai tentar sair, o outro caranguejo te puxa para baixo, e você fica ali, até que você chega em desalento e começa só a puxar os outros para baixo, fica também ali preso. A questão que nós temos que analisar é o seguinte: só existem duas formas de você sair, né, nessas baratrosferas. Ou alguém te tira de lá, e nesse caso, e no caso aqui da nossa análise, ou você pega e vai embora, né, do país, no caso vai embora do Brasil, né, ou você começa a criar, né, a trabalhar dentro das tuas pulsões de vida para se somar a grupos que tenham também pulsionamento de vida e que visem cooperativamente construir uma saída para a bratosfera, né? Essa saída seria o quê? Um oásis, né? Locais específicos onde existam, né, condições de sobrevivência, condições ambientais, condições, né, condições de cumprimento de ordem, estabelecimento de ordem, respeito da ordem, né, controle populacional, né, manutenção de um certo nível populacional sustentável, e daí esses locais tendem a permanecer enquanto oásis no meio do caos, né, então tendem a, no longo prazo desse século, né, estar ali sendo um paradoxo no meio das baratrosferas que podem surgir por toda essa distopia, essa disrupção que a gente anda vendo. Então, se você tem essa visão construtiva, né, de mundo, se você entende o que está sendo falado aqui, né, então participe, né, então, ou você, né, começa a fazer seus planos de morar no local que tem essas condições, né, que vai manter essas condições nesse próximo século, ou você começa a colaborar para que aqui no nosso país a gente construa isso, né, crie oásis locais, some-se com pessoas, né, que têm essa pulsão de vida, têm essa visão de mundo, né, querem o melhor, querem evitar a destruição, some com essas pessoas para que aí sim, né, haja uma força, uma cooperação social que permita que em alguns locais esses oásis sejam estabelecidos, né? Esse parece ser o caminho, a visão de mundo para a passagem deste século e dessas coisas que a gente está vendo, né? Essa intensificação das baratrosferas, né? Das disrupções que a gente está vendo, dos conflitos, das crises todas e do que poderá ainda vir pela frente.